É isso aí, galera. Estamos aqui nos estúdios do Colégio Domínio para justamente falar com você sobre o assunto que vem a seguir no conteúdo de vocês, né? Justamente sobre raiz enésima de um número real, certo? Então a gente falou tudo de potenciação, nós relembramos tudo de potenciação e agora, neste exato momento, nós vamos falar sobre raiz enésima de um número real. Beleza? Só lembrando para vocês hoje que além deste vídeo, a pretensão que eu tenho, se tiver lançado, né, é que tenha um vídeo extra com a correção do exercício da página de número 40 e 41, certo? As páginas que foram passadas para casa. Então, além deste vídeo sobre a aula, que é importante que vocês assistam, obviamente, porque tem a tarefa de casa e tudo mais, que também vocês possam assistir a correção dos exercícios, caso vocês tenham tido dificuldade com o conteúdo na resolução das questões de vocês, conforme até mesmo alguns alunos falaram. Então, vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui o conceito da raiz, certo? Então vamos começar aqui o conceito de raiz quadrada. Vou logo adiantar aqui, ó, conceito de raiz quadrada, certo? Vamos supor, né? Vamos colocar aqui uma raiz quadrada. Eu vou pegar aqui a raiz quadrada, né? Obviamente que o índice aqui é 2. Raiz quadrada de A vai dar igual a B. Quando é que isso acontece? Quando é que a raiz quadrada de um número ele vai ser igual a um outro número. Isso vai ser verdade, né? Se o B, certo, for um número real, B é número real, obviamente que a gente está se tratando de números reais, inclusive para esse tema do vídeo, certo? Ele é não negativo. E quando é que o número ele é não negativo? Não negativo ele pode ser o quê? Ele pode ser 0, porque o 0 não é um número negativo. E ele pode ser um número positivo, obviamente que número positivo não é número negativo. Tal que, certo? Tal que, o que é que precisa acontecer? Que o B, só corrigindo aqui, que o B elevado ao quadrado seja igual ao número A. Então você tem uma operação inversa para a radiciação, que é justamente a potenciação aqui, B ao quadrado igual a A. Quando isso acontece, eu tenho que definir isso aqui, certo? Quando isso acontece, eu defino que esse A ele é chamado de quadrado perfeito. Ele é quadrado perfeito, certo? Por que quadrado perfeito? Porque ele é resultado de um produto de dois números iguais. Então eu vou ainda colocar mais isso aqui, resultado de um produto né? Um produto, botar assim, um produto de dois fatores iguais, tá certo? Um produto de dois fatores iguais. Vamos dar um exemplo, tá? Dois fatores iguais, não é iguais não, é iguais, certo? Vamos dar um exemplo, vou botar aqui um exemplo de verde, tá certo? Vou botar aqui um exemplo de verde, o número 9, né? Vamos tirar aqui a raiz quadrada do número 9. Obviamente que a raiz quadrada do número 9 eu preciso pensar num número que quando eu multiplico por ele mesmo o resultado vai dar 9. E esse número é justamente o 3, certo? Pois, vou botar assim, ó, pois
3 multiplicado por ele mesmo é igual a 9, e o 9 por si, certo? E o 9 por si eu posso classificá-lo como quadrado perfeito, certo? Eu posso classificar o 9, o número 9 aqui, como um quadrado perfeito. Tranquilo, gente? Até aí o conceito de quadrado perfeito é muito simples. Só que aí eu preciso avançar um pouco, certo? Eu preciso reconhecer, né, um quadrado perfeito. Então vou reconhecer, eu vou definir como é o processo de reconhecimento. Bota aqui, ó, reconhecimento de um quadrado perfeito. E como é, Johnny, que eu vou reconhecer um quadrado perfeito? É muito simples. Vai se dar pelo método, certo? Ele vai, deixa eu botar aqui outra coisa. Isso, ele vai se dar pelo método da fatoração, certo? Fatoração, certo? Para quem não lembra, é a decomposição em fatores primos, certo? É a decomposição em fatores primos. Beleza, gente? Tranquilo, filé, de boa. Então, como é que eu vou fazer? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo de verde. Eu quero saber se o número 81 ele é quadrado perfeito, certo? Eu quero saber se o número 81 é quadrado perfeito. E aí o que é que eu vou fazer para saber, né, se o 81 é quadrado perfeito? Eu vou fatorar o número 81, certo? Eu vou dividindo até chegar no 1, certo? E aí eu vou dividir aqui por 3, porque já que ele é ímpar não dá para dividir por 2, vai ficar 27. Continua a divisão por 3, vai dar 9, certo? Faço a divisão por 3, vai dar 3. Faço a divisão por 3, vai dar 1, certo? E aí, como é que eu vou conferir aqui que é um quadrado perfeito? Muito simples. Se eu tiver, certo, quantidade par, olha só, quantidade par de fatores, botar de cada fator, né? De cada fator diferente na decomposição. Pronto. Então eu percebo que aqui, ó, eu tenho que isso aqui fatorado, ele é 3 elevado a 4. Então, por eu ver, né, por eu notar que existe uma quantidade par, e aí essa quantidade par, eu posso também dizer que ele é o que? Expoente par. Quando eu falo que o expoente é par na fatoração, na decomposição, eu posso garantir, por A mais B, eu posso garantir que esse número ele é quadrado perfeito. A segunda coisa é descobrir qual é a raiz quadrada. Então vamos voltar para cá. Eu preciso saber qual a raiz quadrada do 81, né? Deixa eu
deixar mais bonitinho. Então, qual a raiz quadrada do 81? Vocês percebem que eu sou perfeccionista, é justamente para que vocês realmente entendam bem tudo, tá? Então, qual é a raiz quadrada do 81? Vamos ver aqui, tá certo? Eu tenho aqui 3. Vou responder de amarelo, não vou responder de azul para ter uma cor diferenciada aqui, certo? Eu tenho aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui eu descobri a partir da decomposição em fatores primos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de 2 em 2. Quanto é 3 vezes 3? 9. Quanto é 3 vezes 3? 9. Essa multiplicação vai dar quanto? 81. Eu consegui fazer com que o 81 se torne uma multiplicação de dois números iguais? Consegui. 9 vezes 9 dá 81. E eu posso também dizer que a raiz quadrada de 81 vai ser igual a quem? A 9. Pronto. Provei a raiz quadrada como ela acontece. Consegui fazer com que essa raiz quadrada existisse, né? Pelo expoente ser par quando eu decomponho em fatores primos, e também eu consegui saber qual é a raiz quadrada quando eu pego as quantidades iguais e formo uma multiplicação de dois fatores iguais. Certinho, gente? Até aí, tranquilo, filé, vamos para frente. Eu vou aqui só aumentar aqui o zoom, né? Para só mostrar um outro negócio também que é muito importante, né, que vocês vejam também, que é a raiz quadrada do 2. Obviamente que a raiz quadrada do número 2, ele não é um número inteiro, tá certo? Então, vamos falar sobre a raiz quadrada de 2. É óbvio que isso aqui teve a aula antes da AC1, que foi justamente falando sobre a raiz quadrada do 2. Eu preciso descobrir dois números iguais, obviamente, um número que multiplicado por ele mesmo dê 2. E quando eu vou testando, é um negócio muito sério, teste. E quando eu vou testando aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, e 1 não é 2. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Então o que é que eu percebo? Eu percebo que se eu multiplicar 1,5 vezes 1,5, o resultado passa do 2. Então eu tenho que multiplicar números menores. Então vamos testar aqui 1,4 vezes 1,4, certo? Bora ver quanto é que dá isso aqui. Vai dar 1,96. Opa, se aproximou mais do resultado que eu quero, que é 2, certo? Então eu percebo que é 1,4, né? Eu posso garantir aqui que é 1,40 e alguma coisa. Por quê? Porque se for 1,5, multiplicando 1,5 por 1,5 vai dar mais, certo? Vai dar mais que o 2. Então eu vou tentando desse jeito. Aqui foi no 10º, né? Eu consegui aqui usar a aproximação, é o que eu chamo de aproximação. Aproximação pelo 10º. Mas eu quero ir além, eu sei que eu posso ir além, então vou tentar aproximar além. Se eu botar 1,45, certo? Se eu botar 1,45, eu vou usar até mesmo a calculadora, certo? Vou pegar aqui a calculadora do Google mesmo, porque é o que vocês vão ter acesso também aqui, né, na aula. Calculadora. E aí, né, só ver se vocês estão vendo direitinho. Então sim, estão vendo direitinho. E eu quero pesquisar aqui quanto é 1,45. Opa, botei 4, deixa eu zerar aqui, pronto.
1,45 vezes 1,45 vai dar quanto? Ó, 2,10, passou, né? Então 1,45 vezes 1,45 deu 2,10. Eu vou botar aproximado, tá? Não deu exatamente 2,10, é o aproximado. Então, obviamente que ele é menor, né? Eu tenho que pegar números menores que 1,45. Deixa eu colocar 1,2 e multiplicar por 1,2. Se passar, perdão, 1,42, isso, vezes 1,42. Vamos ver se passa. Vixe, passou. Então, quando eu pego 1,42, ainda passa. 1,42 vezes 1,42 aproximadamente dá 2,01. Então eu vou tentar 1,41, tá certo? Vamos tentar 1,41. 1,41 multiplicando por 1,41 vai dar quanto? 19881. Olha aí, ó, já é menor. Então 1,41 vezes 1,41 ele vai ser igual a 1,98 aproximadamente, ou seja, eu posso garantir que eu fiz a minha aproximação, certo? Aqui, ó, 1,41. Deixa eu só botar direitinho aqui, corrigindo. Aqui de amarelo, certo? 1,41. Eu posso marcar de azul aqui que eu fiz a minha aproximação pelos centésimos. Tudo bem, gente? Tranquilidade, super de boa. Beleza. Então, o que foi que eu fiz aqui por enquanto? Mostrei o que é um quadrado perfeito, falei sobre os quadrados perfeitos, como descobrir um quadrado perfeito através da decomposição em fatores primos, e também falei sobre a aproximação, né? Então, aqui, ó, só voltando aqui, eu posso dizer o que? Eu posso dizer aqui, fazendo aqui essa aproximação, certo? Que, botar até de verde aqui a minha conclusão, que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Olha só, aproximadamente 1,41. É exato? Não é exato. E faz com que realmente a raiz quadrada de 2 seja um número irracional. Mas eu posso aproximar para o que eu acho mais perto, né, da aproximação. E na verdade é a questão que vai dizer que tipo de aproximação eu quero. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos seguir em frente, vamos passar para frente, tá certo? E vamos falar sobre raiz cúbica. Raiz cúbica do mesmo jeito da raiz quadrada, tá certo? Raiz cúbica é o mesmo conceito. Aqui, ó, raiz cúbica. Raiz cúbica. E aí, eu vou pegar aqui o número 27. Raiz cúbica de 27. Eu não vou nem conceituar de novo, porque vocês já vão entender como é. Raiz cúbica de 27 vai ser igual a 3. Por que 3? Pois quando eu multiplico 3 vezes o 3, vai dar igual a quem? A 27. Então eu tenho que reparar no fator que se repete. Vou botar
botar fator que se repete, não. 3 fatores iguais. É isso que eu vou botar. 3 fatores iguais. 3 fatores iguais. Beleza, gente? Então, quando eu tenho 3 fatores iguais, eu consigo dizer que esse cara aqui, ó, eu ainda chamo ele de cubo perfeito. E lembrando que o índice aqui é 3, então eu estou falando de uma raiz cúbica, beleza? O índice revela a raiz aqui, ó. Pá. A raiz é cúbica porque o índice é 3, eu preciso de 3 fatores iguais, quando eu multiplico eles, deu o resultado aqui de dentro. Tá certo, gente? Tranquilidade? Então a raiz enésima, por assim dizer, vou botar aqui outra página. O que é que seria então a raiz enésima? No frigir dos ovos, né? No final das contas. Quando eu vou falar de raiz enésima, raiz enésima. Então, quando eu vou falar de raiz enésima, eu quero que você repare nisso aqui, ó. Eu não vou botar esse M aqui, vou deixar isso aqui, tá certo? E aqui eu quero que você reconheça quem são esses termos todos aqui. Esse N aqui, eu vou chamá-lo de índice. Índice da raiz. Certo? Esse A, eu vou chamá-lo de radicando. É o radicando. E esse símbolo, ele é o radical. Radical. Pronto. Então aqui é o radical, o A é o radicando e o N é o índice da raiz. É assim que eu defino, né, os elementos da raiz enésima. Mas bora para frente. Qual é a raiz enésima do número A? Ele vai ser um certo número, certo? Ele vai ser um certo número B se, quando eu multiplicar o B pelo B pelo B pelo B, quantas vezes? Quantas vezes? N vezes. Por que N? Porque o N é o índice da minha raiz. E quando eu multiplicar esse B N vezes, ele por ele mesmo, o resultado der A. Beleza? Ou eu posso dizer o seguinte, vou botar até de vermelho, que eu posso concluir assim: o B elevado a N for igual ao A. Por que B elevado a N? Porque é o B que multiplica B, que multiplica B, que multiplica B quantas vezes? O N, que é o expoente. O N define quantas vezes o B, o fator B, vai ficar se repetindo. Beleza, gente? Tranquilidade, de boa. Então esse é o conceito da raiz enésima, da raiz cúbica, da raiz quadrada. E toda vida que a gente for fazer os exercícios, a gente tem que pensar: como é que eu vou tirar a raiz? Decompondo o radicando em fatores primos. Beleza, gente? Tranquilo? Então, galera, para continuar aqui, a gente vai falar um pouco sobre as propriedades dos radicais, né? Vamos falar um pouco sobre essas propriedades. São algumas propriedades que é importante, é legal que você saiba, e isso vai ajudar muito no cálculo usando essas propriedades. Se você tiver domínio, se você tiver um bom relacionamento com esse conteúdo, você é capaz de poder resolver essas questões de uma forma bem mais fácil. Mas vamos aqui, antes de qualquer coisa, vamos dar aqui um exemplo, né? Vamos supor aqui que eu tenha uma adição. Não, vamos colocar a primeira propriedade logo aqui. Vou botar até de amarelo aqui a primeira propriedade, certo? E eu vou colocar aqui a raiz cúbica
Ó, raiz cúbica do número 125. Conforme falamos há pouco tempo, esse 3 é o índice e o 125 é o radicando. Só que o 125, quando eu fatoro o 125, fazendo isso de verde aqui, por exemplo, quando eu fatoro o 125, é só eu ficar dividindo, aqui vai dar por 5, vai ficar 25, por 5 de novo vai dar 5, e por 5 novamente vai dar 1. Então na minha fatoração eu percebi que o 125 ele equivale à potência 5 elevada ao cubo. Então eu posso transformar esse 125 aqui, certo? Na raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, certo? E preste muita atenção, se eu pegar o 5, multiplicar por 5, multiplicar por 5, eu vou ter o 5 multiplicado entre si por 3 fatores, que é justamente o conceito da raiz cúbica, encontrar um número que multiplicado por ele em 3 fatores iguais resulte no radicando. Então o resultado disso aqui é o próprio 5. E perceba uma coisa, quando eu tenho um índice igual ao expoente, e é esse o detalhe, quando eu tenho um índice, eu vou botar aqui, índice igual ao expoente, eu vou nem botar parêntese não, eu vou botar assim quadriculadozinho, deixar bem marcadinho aqui, pronto. Se o índice é igual ao expoente, o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que o meu resultado será o radicando, sem tá agudo no ar, o resultado será o radicando. Quem é o radicando, Johnny? Quem é o radicando? O radicando é o número que está dentro da raiz. No caso aqui é o 5, ó. Então esse resultado, a base, né, no caso, a base do radicando aqui, ó, deu 5. Tranquilo? Eu vou colocar aqui até a base, que é para não confundir, porque pode pensar, não, radicando é 5 elevado ao cubo, e não está errado pensar assim, então vou colocar só a base, certo? Então, fique claro, a base do radicando é o resultado. De uma forma geral, e aí eu vou colocar de vermelho, em termos gerais, ó, em termos gerais, como é que eu vou escrever? Se eu tiver aqui uma raiz enésima de um número A elevado ao expoente n, aí eu percebo que o expoente n ele é igual ao índice n da raiz. Então o que é que eu faço? O resultado vai ser o A, que é a base do meu radicando. Tranquilo, gente? Beleza? É só isso. A primeira propriedade é essa. Vamos falar de outra propriedade aqui. Outra propriedade, vamos botar aqui de amarelo para citar uma nova propriedade, certinho? E aí, eu vou colocar o seguinte, sabendo da primeira propriedade, eu vou colocar aqui como, por exemplo, ó, raiz quinta de 2 elevado a 5. Se você entendeu essa primeira propriedade, você obviamente vai saber qual é o resultado. Qual é o resultado? É o 2. É a base do radicando, tá aqui, ó. Porém, se eu der outro exemplo aqui, eu quero saber a raiz décima do 2 elevado a 10. Quanto é que vai ser esse resultado? Também 2. Por quê? Porque o 10, que é o expoente do radicando, é igual ao 10 índice da raiz. E o resultado fica sendo a base. E perceba o seguinte, que os resultados estão iguais. Ou seja, em todo caso de o índice da raiz seja igual ao expoente do radicando, a sua base, se for a mesma base, ela vai ser o resultado, não importa quem sejam, o índice ou o expoente. Porém, tem um detalhe. Eu posso dizer, e aí eu vou colocar de azul, eu posso transformar aqui, ó, raiz décima de 2 elevado a décima. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando, pronto, eu estou pegando esse 10
e estou dividindo por 2 para fazer com que? Para fazer com que isso aqui se torne uma raiz quinta de 2 elevado a 5. Então a segunda propriedade me permite dividir, cadê? E travando, pronto. Me permite dividir o índice da raiz e o expoente do radicando por um mesmo número. Então o processo é esse: dividir o expoente do radicando e o índice da raiz pelo mesmo número. E quando eu faço isso, o que é que ele vai me gerar? Resultados iguais. Ele vai me gerar resultados iguais. Pronto. Resultados iguais decorrentes da divisão do índice da raiz e do expoente do expoente do radicando por um mesmo fator comum, por um mesmo número. No caso aqui eu dividi por 2, ó, tá aqui, ó, dividi por 2, obtive o mesmo resultado. Certinho, gente? Tranquilo? Então, em termos gerais, vou botar aqui embaixo, ó. Em termos gerais. Tá aparecendo aí ou tá travando também com a minha aqui? Então, em termos gerais, né, por assim dizer, deixa eu só ajeitar aqui. O que é que eu quero? O que eu quero dizer aqui, ó? A raiz enésima, presta atenção, a raiz enésima de um número A elevado a M, ele vai ser igual a uma raiz de A em que o índice, ó, presta atenção, o índice é dividido por um número e o expoente é dividido pelo mesmo número. Olha só, eu estou pegando o índice e dividindo por um número, e eu estou pegando o expoente e estou dividindo pelo mesmo número. Então isso aqui, ó, é a forma literal, em termos gerais, dessa segunda propriedade que eu queria mostrar para vocês. Vamos passar para frente. Deixa eu colocar aqui, né? Botar aqui 100% e estabelecer, né, uma nova propriedade, que isso aqui já é conhecido, né, de quem estuda potenciação. Na aula passada sobre potenciação a gente falou sobre isso também. Digamos aqui que eu tenha a raiz quadrada de 4 vezes 9. Então eu tenho uma multiplicação aqui acontecendo. Eu posso muito bem multiplicar primeiro, então vai ser 4 vezes 9. Eu já vou colocar o resultado aqui dando 36. E aí eu percebo que a raiz quadrada de 36 vai dar igual ao número 6. Então a raiz quadrada de 4 vezes 9 é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Eu posso também colocar o seguinte: ao invés de fazer, né, o 4 vezes 9 antes, eu posso separar, certo? E aí vai ficar o que? Raiz de 4 vezes raiz de 9. E fazendo as duas raízes aqui vai ser o que? Raiz quadrada de 4 vai dar 2, raiz quadrada de 9 vai dar 3, e o resultado 2 vezes 3 vai dar quem? Vai dar 6, igualzinho
no outro exemplo. Então, ó, gente, tanto faz, né? Em termos gerais, vou botar aqui. Em termos gerais, o que é que eu tenho? Eu tenho que a raiz quadrada ou a raiz enésima, vou botar enésima aqui, tá? Porque tanto faz o índice ser igual de um produto de dois números quaisquer, certo? Se eu pegar a raiz enésima de dois números quando eu estou multiplicando, é a mesma coisa que eu multiplicar as raízes em separado. Então tá aqui, ó. Eu estou multiplicando as raízes em separado e isso, né, faz com que a terceira propriedade fique valendo. Da mesma forma, eu vou colocar até aqui embaixo a mesma coisa para divisão. Então, se eu tiver aqui uma nova situação, digamos aqui, ó, raiz quadrada de 9. Não, vou botar aqui tudo junto, né? Raiz quadrada de 9 sobre 4 vai ser a mesma coisa da raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 4. Em termos gerais, colocar sempre em termos gerais, certo? Em termos gerais, a raiz enésima de uma divisão A por B, sendo A e B dois números inteiros, né? É o que? É a raiz enésima, perdão, vou botar aqui um de cada vez, né? É a raiz enésima do A dividido pela raiz enésima do B. Então tá aqui. Essa é a quarta propriedade, por assim dizer. Tem mais? Tem mais. Por último, né, a gente vai colocar aqui uma nova página, colocar aqui 100%. Vamos só fazer aqui um exemplo de tirar raiz, fazer por decomposição em fatores primos, certo? Vou usar aqui o exemplo da raiz cúbica de 1728. Eu vou colocar o número todo junto, que é para não confundir com multiplicação. 1728. E aí você pensa, poxa, esse número, como é que eu vou tirar a raiz cúbica do 1728? Tentando é que não é. Então você não vai fazer tentando, você vai fatorar o número 1728. Sempre dividindo por números primos. A começar pelo 2, porque eu percebo claramente que esse número é par. 17 dividido por 2 vai dar 8, sobra 1. 12 por 2 dá 6, sobra 0. 8 dividido por 2 dá 4, sobra 0. Então 864, ainda é par, continuo por 2. 8 por 2 dá 4, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Ainda é par, continuo dividindo por 2. 4 por 2 dá 2, 3 por 2 dá 1, sobra 1, 12 por 2 dá 6, 216, continua par, continuo dividindo por 2. Aí 2 por 2 dá 1, 1 por 2 é 0, então 16 por 2 é 8, fica 108, dá para dividir por 2 ainda. 10 por 2 é 5, 8 por 2 é 4, ainda dá por 2. 54 dividido por 2, já posso fazer de cabeça 27. Aí é ímpar, então já tento por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Vê se cabe. 3 dividido por 3, eu vou abaixar só um pouquinho, vai dar igual a 1. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho quantos fatores iguais a 2? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 fatores iguais a 2. Então eu tenho uma potência de 2 elevado a 6. E quantos fatores 3 eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então eu tenho 2 elevado a 3. Tá aqui. Certo? Certíssimo, bonitíssimo. Então a raiz cúbica de 1728, ele é a raiz cúbica de quem? De 2 elevado a 6
e de 3 elevado a 3. Usando as propriedades que a gente acabou de aprender, eu posso separar essas potências. Então vai ficar raiz cúbica de quem? De 2 elevado a 6 vezes a raiz cúbica de 3 elevado a 3, certo? Aqui, ó, essa parte daqui, vou já colocar de amarelo circular, que eu já tenho a resposta, porque o expoente é igual ao índice, então eu já sei que esse resultado aqui dá quanto? Dá 3. Primeira propriedade do radical, certo? E essa parte aqui eu posso separar. Eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso dizer que 2 elevado a 6 é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Por que eu posso dizer isso? Né? Aqui vai dar 3 já, né? Esse aqui já é 3. Por que eu posso dizer isso? Porque pela propriedade da potência eu sei que 3 mais 3, os expoentes somando, dá 6. É a multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Só que eu fiz o modo inverso. Eu já tinha um resultado, coloquei em duas somas e para ser melhor para mim, porque os meus índices vão ser iguais, os meus expoentes vão ser iguais ao índice, ou seja, eu posso separar. Vai ficar raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes o 3, porque o 3 já é o resultado dessa parte aqui que eu circulei em amarelo, certo? Então aqui, ó, índice igual a expoente, índice igual a expoente, então o resultado daqui vai dar 2, o resultado daqui vai dar 2 também. Aqui já temos o 3, então é só fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vai dar igual a quanto? A 12 e morreu, ó. Só que tem uma dica, e aí eu vou encerrar a aula com essa dica. Vou fazer até de vermelho. Vamos colocar aqui de volta essa parte aqui, ó. A raiz cúbica de 2 elevado a 6. A gente pode dividir, né? A gente pode dividir expoente. Vou deixar dividir expoente pelo quem? Pelo índice, ou vice-versa, né? Dividir índice pelo expoente. Eu tenho que perguntar se os acordos ortográficos impedem esse nome vice-versa estar com o hífen aqui, certo? Mas tudo bem. Então aqui eu posso dividir 6 por 3. Se o número maior, né? Se o número que dá para dividir, se a divisão der para acontecer, né? Se a divisão der exata, 6 dividido por 3 dá 2. Como o maior é o expoente, o resultado fica no expoente. Então aqui fica 2 ao quadrado, né? Ó, dividir, ó, pá, pá. 6 dividido por 3 deu 2, então 2 elevado ao quadrado dá 4. Existe outro jeito? Existe. Vou fazer de amarelo. Qual seria o outro jeito? Esse mesmo cara. Raiz cúbica de 2 elevado a 6. Lembra da segunda propriedade? Eu posso pegar tanto o 3 quanto o 6 e dividir ambos pelo mesmo número. Dá para dividir? Dá. Seria o que? 3 dividido por 3 e o 6 dividido por 3. Lembrando que eu tenho que dividir o índice e o expoente pelo mesmo valor. E que valor é esse? É o 3 que eu estou colocando aqui, ó. Esse 3 aqui e esse 3 aqui. Pronto. Efetuando as divisões, 3 dividido por 3, 1. Acabou. E 6 dividido por 3 dá o expoente 2, que novamente resulta em 4 na resposta. Então tá aí, gente, ó. Você dominando essas propriedades, né, de radicais, usando o índice, usando o expoente, você é capaz de fazer as questões de diferentes maneiras, manipular realmente de diferentes maneiras esses problemas com radicais. Beleza, gente?
Então é isso. Fiquem com Deus, façam os exercícios que forem passados. Tem dúvida? Assiste o vídeo de novo, assiste novamente, curta o vídeo, dê like e comente aí, converse comigo na Agenda Edu também, que tá tudo certo, beleza? Valeu, pessoal, uma honra imensurável estar com vocês. Valeu!